Certamente a Unesp é uma das provas mais democráticas que nós temos em termos de produção de texto e até mesmo na avaliação da sua redação. Em alguns casos, até um pouco mais generosa do que costuma ser outras provas vestibulares ou mesmo o Enem. No entanto, a Unesp tem algumas especificidades e algumas exigências aí que a gente tem que entender, e para entender muito bem tudo isso, nada mais adequado do que analisar os temas anteriores. Então, se você está buscando um conteúdo de qualidade para acompanhar até o final e ter uma padronização, uma percepção do que a Unesp pode cobrar de você esse ano, você está no lugar certo. Então se liga nesse vídeo até o final. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo conteúdo de muita qualidade para vocês. E nesta aula eu vou analisar com vocês o tema da Unesp 2023, que tratava da lógica do condomínio. Mas antes de entrar no mérito desse conteúdo propriamente, quero pedir aquela gentileza de sempre. Curte esse conteúdo, compartilhe também esta aula com os coleguinhas, para que os colegas também tenham acesso à nossa informação, que isso mostra para o YouTube que nós somos relevantes. Dessa forma você dá aquela força pra gente, né? Nós estamos dando aquela forcinha pra ti, por que não dar aquela forcinha dando um likezinho pra gente também, beleza? E claro, você também pode se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho de notificações. Vale lembrar que tem 2 vídeos por semana, ou seja, tem muito conteúdo e você não pode perder essa oportunidade de aprender de graça. Dito isso, agora a gente pode ir para a análise dessa redação. Vale lembrar que a nossa aula vai ser dividida em 2 momentos, basicamente, em que nós vamos analisar o tema a partir dos textos motivadores e um outro momento de produção de texto, em que eu vou mostrar o meu modelinho de redação, o modelo que pretende ter uma nota acima de 24 pontos, que é a nota muito boa da Unesp. Vale lembrar que a Unesp vai até 28 pontos. Então, segue aí primeiramente o nosso tema de redação. Qual foi o tema da Unesp 2023? Editor, sobe para mim e mostra pro pessoal aí. Foi esse aqui, ó. A lógica do condomínio. Começa já estranho aí, né? Lógica do condomínio, nunca ouvi falar desse negócio. E aí na sequência tínhamos uma pergunta, que é comum acontecer isso na Unesp, né? Espaço público está em declínio? Aí se ficava na dúvida, perdidaço, poxa, que eu vou fazer agora? Fica tranquilo, porque esse primeiro momento de ficar perdido, meio agoniado com o tema de redação com a comanda, aflige todo mundo, gente. Isso é normal. Uma prova cheia de expectativas, cheia de configurações até conflitantes, né? Cheia de incertezas. É normal a gente ficar nervoso. Eu fiz essa prova, tá? Deste ano aí, e também fiquei meio com o pé atrás quando eu vi esse tema, porque eu nunca havia ouvido falar da expressão ainda, da questão da lógica do condomínio. Mas, para desfazer qualquer tipo de dúvida e incerteza, recomendo que na sequência você leia os textos motivadores, porque eles vão dar um norteamento muito mais preciso e adequado sobre a questão da expectativa da banca, sobre o que fazer diante de um tema como esse. E o primeiro texto, para nosso desespero, era um poema e às vezes não trazia muita informação para muita gente. Dizia o seguinte: a praça é do povo, como o céu é do condor. Olha só que bonitinho. Ai, a praça é do povo, como o céu é do condor. Aí você ficava, hã? Castro Alves, né? Poeta romântico. Hã? O que ele quis dizer com tudo isso? Bom, se o céu é do condor, que é uma ave de rapina, uma das maiores da América Latina e domina o céu todo dele, então a praça, numa analogia que ele estabelece com o condor, é do povo, ou seja, a praça pertence ao povo. É o lugar democrático em que todo o povo pode ir, seja rico, pobre, branco, preto, amarelo, pardo, indígena, todo mundo pode frequentar. Seria mais ou menos esse sentido. A praça é plural e nasceu com esse propósito de unir a pluralidade, de ampliar o debate entre o diferente. Legal, né? Olha só o texto número 2 agora comigo, tá? Uma definição alargada de espaço público coloca como princípio a sua acessibilidade a todos. Veja, já começa bem esclarecedor, porque ele traz uma palavra-chave da comanda, que é o espaço público. E esse espaço público tem como princípio, como coisa primordial, como essência, o que é a acessibilidade a todos. Tudo bem?
O lugar onde qualquer indivíduo pode circular livremente, em contraponto ao espaço privado, cujo acesso é controlado e reservado a um público específico. Veja, ele está colocando nesse texto que os espaços público e privado entram em contradição, são praticamente antônimos. Enquanto um tem uma liberdade plena de acesso a todos, outro regra e limita essa liberdade a um público específico que adquiriu ou tem posse daquele espaço. Tudo bem? O critério de acessibilidade repousa sobre a ideia implícita de que é a livre circulação do corpo no espaço que o torna público, e que esses espaços acessíveis pressupõem encontros socialmente organizados por rituais de exposição ou de inibição, que pouco se relacionam com o convívio inerente à vida do bairro e das relações de vizinhança. Estamos perante um espaço de cidadania, um espaço de exercício do direito à cidade, cuja referência reclama apenas o Estatuto do Cidadão. Exige, né? Então veja que eu tenho um espaço que é coletivo, que é público e que também demanda o quê? Não só direitos, tá? Se é de todo mundo tem que cuidar e zelar por um espaço público associado, claro, à gestão governamental. Pensa então na praça que fica aí perto da sua cidade, na praça central, que tem muita gente circulando, vai correr, caminhar, levar cachorro. Gente, aquele espaço é de todos, mas claro que tem que ser zelado por quem também, pelo Estado, para fazer a manutenção da limpeza e etc, porque esse espaço público ele deve ser preservado não só por nós cidadãos no papel de jogar o lixo no lugar certo, de fazer com que haja uma limpeza adequada dos dejetos dos nossos cachorros, mas também precisa de uma governança do município que acabe também zelando pela limpeza do lugar. Veja, esse espaço público ele é frequentado por todos e o livre acesso de prática de cidadania também. Agora nós temos esse outro texto, o terceiro, que traz mais informações ainda que nós podemos pegar para nortear a nossa produção textual, para nos orientarmos aí, beleza? Vamos para a leitura. Ao longo do século XX, a segregação social assumiu diferentes formas de expressão no espaço urbano de São Paulo. São Paulo pode ser entendido como uma grande capital, como uma metrópole, mas também tudo isso vem se repetindo, reproduzindo de maneira talvez um pouco menor em várias outras cidades, tá? Dada as proporções das cidades. As transformações mais recentes estão gerando espaços nos quais os diferentes grupos sociais estão muitas vezes próximos, mas separados por muros e tecnologias de segurança e tendem a não circular ou interagir em áreas comuns. Veja, existem segmentos ou setores em que não há, apesar de grupos sociais, pobres e ricos, terem uma grande proximidade, eles não frequentam as mesmas áreas. Há uma segregação socioespacial. Quer um exemplo disso? O shopping center. Cara, shopping center é um grande espaço de segregação socioespacial. Porque normalmente quem está trabalhando do outro lado, na vitrine, no atendimento, são as pessoas pobres que têm acesso ao shopping por meio do trabalho, enquanto que elas não compram, não consomem muitas vezes, enquanto que o consumidor não, é uma elite, é uma classe média, uma classe alta elitizada. E muitas pessoas que não ingressam no shopping como trabalhadores que pertencem à camada mais marginalizada ficam distante desses espaços, ou seja, é um espaço de segregação socioespacial. Podem estar no mesmo ambiente, mas não entram em contato, não se configura um diálogo que possa permitir uma troca de experiências. Olha só que interessante isso, né? Continuando. O principal instrumento desse novo padrão de segregação espacial é o que eu chamo de enclaves fortificados. Trata-se de espaços privatizados, fechados e monitorados para residência, consumo, lazer e trabalho. A sua principal justificação é o medo da violência. O principal termo que eles justificam para o isolamento, para o ilhamento, para crescer em bolhas muradas por vigilância, enfim, câmeras, é a violência. Esses novos espaços atraem aqueles que estão abandonando a esfera pública das ruas para os pobres, os marginalizados, os sem-tetos. Em cidades fragmentadas por enclaves fortificados, é difícil manter os princípios de acessibilidade e livre circulação, que estão entre os valores mais importantes das cidades modernas. Com a construção de enclaves fortificados, o caráter do espaço público muda, assim como a participação dos cidadãos na vida pública. Então veja que esse texto está falando claramente do processo, aí não tem o nome ainda, mas do processo do quê? Esqueci o termo, que é a palavra-chave.
Ai, é o que chamam de lógica do condomínio. O texto 4 vai ser mais definidor no conceito de lógica do condomínio. Vamos acompanhar comigo. Olha só o que diz texto 4. Ao entrar em um desses modernos condomínios, projetados com a mais recente engenharia urbanística, temos o sentimento pacificador de que enfim encontramos alguma ordem e segurança. Gente, eu não moro em condomínio, eu sou um mero e humilde professor, numa condição aí mediana de vida para baixo, ou seja, eu não tenho grandes luxos, grandes requintes, etc, nada disso. Tenho uma vida que dá para ser levado com certa comodidade, mas nada exorbitante. Só que eu tenho colegas, amigos que vivem em condomínios de luxo, pessoas essas que estudaram comigo, que são muito bem realizadas nas profissões que exercem financeiramente, advogados, médicos, odontólogos, entre uma enormidade de funções. E esses condomínios são fantásticos, gente. É impressionante que tem uma guarita que protege você com uma série de câmeras, filma você de tudo quanto é jeito, tem identificação facial dos visitantes, que a gente registra porque a gente vai com frequência a um lugar, e a gente só tem acesso quando todas essas prerrogativas são cumpridas de segurança normativas e a gente entra. Quando a gente entra, cara, é uma outra realidade. Do condomínio para fora tem buraco no asfalto, tem vazamento de água, tem poste faiscando, né, aquelas faíscas lá tal. Tem uma situação que é realmente pública, precária. E aí a gente entra do condomínio para dentro, é uma outra realidade. Todas as casas, nenhuma delas tem muro levantado. Nenhuma delas tem essa disposição de muros que protegem cada terreno e delimitam seu território. As casas têm um gramado verdejante, bonito, belíssimo. Existem praças ou lugares de convívio público que os moradores podem frequentar que são totalmente limpos e totalmente bem cuidados, arborizados. Cara, a sensação que eu tenho lá é que eu estou entrando num outro mundo. Veja como os muros altos dos condomínios criam essa segregação socioespacial, criam essa diferenciação entre ricos e pobres muito claramente. Olha só como o tema é da hora de redação deste ano aí da VUNESP. Continuando. Rapidamente nos damos conta de que há ali uma forma de vida na qual a precariedade, os riscos e a indeterminação teriam sido abolidos. Tudo é funcional, administrado e limpo. Essa sensação que eu tive, né? A imagem dessa ilha de serenidade captura as ilusões de um sonho brasileiro mediano de consumo. Uma região isolada do resto, onde se poderia livremente exercer a convivência e o sentido de comunidade entre iguais. Comunidade entre os iguais, não entre os desiguais, porque lá dentro do condomínio todo mundo tem a mesma ou parecida condição de vida. Veja que esse cenário do condomínio é particularmente aterrador porque a gente tem uma situação de pessoas que têm a mesma condição, as mesmas até aparências, né? Padrões, estereótipos de famílias brancas normalmente, composta por pai, filho, pai, mãe, filho e filha no máximo. Carrões da garagem é uma coisa diferente mesmo, né? Espantosa. Um retorno para a natureza, uma vida com menos preocupação, plena de lazer na convivência entre os semelhantes, só entre os semelhantes. A lógica do condomínio tem por premissa justamente excluir o que está fora dos seus muros. Os pobres. As pessoas que vivem numa outra condição. Olha que forte esse texto e revelador sobre o que é a lógica do condomínio. Mas se ainda não ficou claro, calma que a gente vai fazer uma outra análise dessas questões todas que foram levantadas. Eu sei que a aula vai ficar um pouco longa, mas não tem jeito, é VUNESP, e o Unesp exige um raciocínio, uma relação lógica entre as questões que envolvem a reflexão do passado, do presente e, claro, daquilo que cerca vocês todos, tá? Agora que a gente já discutiu um pouquinho dos textos motivadores e entender um pouco mais da proposta, eu faço a pergunta, eu volto a fazer essa pergunta. O que é, afinal, a lógica do condomínio? E aí, o que vocês acham? O que vocês pensam que é? Pode deixar nos comentários, porque afinal de contas, a lógica do condomínio não se aplica apenas à dimensão que nós estamos abordando aqui. Se aplicam muitas outras coisas na dinâmica social. Deixe nos comentários, coloque aqui uma situação em que você de repente tenha vivenciado isso na prática e percebido que isso faz parte da questão da lógica do condomínio. Contribua para nossa aula, beleza? Continuando aqui, lógica do condomínio. Vamos pensar bem. Essa expressão, vou usar o meu vocabulário agora, o meu conhecimento, que eu pesquisei no Dr. Google, obviamente, né? O termo condomínio deriva do latim condominum,
Ó, condominium, que significa, grosso modo, copropriedade. Como assim copropriedade? Ou seja, uma propriedade tem dono, obviamente privado, né? Que é compartilhado por várias pessoas. Veja que essa ideia tem tudo a ver com condomínio mesmo, né? Afinal de contas, o espaço dentro do condomínio, fechado e tudo mais murado, tem a sua propriedade, né? Que é a sua casa, mas você paga também para manutenção das outras áreas comuns do condomínio e para manutenção da segurança. Então, se tem uma pracinha, um parque de parque de diversões não, né? Que é muita coisa, né? Alguns brinquedinhos ali para as crianças se divertirem, e piscina, academia, vocês pagam em conjunto isso num condomínio, beleza? Então, tem uma área sua e uma área coletiva de convívio mútuo. Então, tem tudo a ver essa origem do termo em latim, beleza? Só que pensa pelos textos motivadores. Os condomínios permitem que a gente se mure e se isole do ambiente externo com a prerrogativa da segurança. Então veja que a gente cria barreiras físicas que necessariamente simbolizam também, metaforicamente, barreiras essas sociais. Cara, é um isolamento. Você se isola do convívio externo, você não tem mais relação com o ambiente externo, com a pobreza, com a marginalidade. É como se existissem dois mundos em que você, com o dinheiro que você conquistou e consolidou, permite comprar aquela propriedade para comprar também a sua segurança e estar apenas entre os seus iguais e não entre os seus diferentes, eliminando qualquer possibilidade de pluralidade que poderia ser concretizada no ambiente da praça, que não tem mais. Então, pelo nosso raciocínio aqui empreendido, se você pensou dessa forma, acertou, ó. Se você pensou que a lógica do condomínio tem a ver com isolamento, que demanda as questões físicas concretas e também as questões de ordem abstrata, na segregação entre pessoas diferentes, classes sociais diferentes, etnias distintas, você acertou. A lógica do condomínio está associada ao isolamento proposital causado pela perspectiva de que a realidade externa é pobre, marginal, violenta e eu tenho que criar ilhas isoladas, seguras, que pretendem garantir o bem-estar a quem está dentro daquele espaço privado, ignorando a existência do espaço externo a ele. Essa é a lógica do condomínio. E se a gente for pensar bem, a lógica do condomínio está intimamente relacionada a quê? A valorização do espaço público ou o declínio? Antes de continuar a nossa aula, eu faço uma pausa aqui para trazer uma imagem para vocês refletirem sobre essa questão da lógica do condomínio. Editor, sobe para mim essa imagem. Cara, ela viralizou nas redes sociais, na internet há um tempo atrás, né? E essa foto aí, gente, do Tuca Vieira, trata de um cenário em São Paulo, de uma comunidade de Paraisópolis e um prédio que representa aí um condomínio fechado, né, de luxo, numa região do Morumbi. Veja essa divisão que da hora, que representa mesmo claramente essa questão da divisão, né, da segregação, da separação, do isolamento, da lógica do condomínio. Olha só essa outra imagem, que é essa chargezinha aí, que ilustra também essa questão da divisão. Um muro muito alto, separando ricos e pobres, vivendo então em bolhas sociais com uma segregação socioespacial claramente e nitidamente marcada pelas diferenças que se encontram na ocupação desses espaços. Agora sim, a gente vai ver o nosso modelo finalmente. Só que olha só a proposta que eu trago para vocês aqui, né? O modelo. Uma reflexão, tá? E em cima disso tudo, vamos imaginar você na prova. Você pegou esse tema, agora você tem que refletir. A lógica do condomínio. Os espaços públicos estão em declínio? O que você responderia? Qual a sua posição assumida? Sim ou não? No meu ponto de vista e de acordo com a leitura dos textos motivadores, a gente conclui que sim, né? Se você chegou a essa mesma conclusão que eu, então você está certo. Porque é até mais fácil você encontrar argumentos que defendam este lado da decadência, do declínio dos espaços públicos. E para isso eu pensei o seguinte: estrategicamente fazer o nosso texto em 4 parágrafos, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. E no nosso desenvolvimento, 2 argumentos que ilustrem muito bem os fatores determinantes para o declínio dos espaços públicos em detrimento do crescimento da lógica e do condomínio. Primeiro argumento, olha o que eu pensei em colocar. Condomínios promovem o isolamento das elites, as quais buscam se destacar pelo status, instaurando uma divisão entre público e privado. Ou seja, é benéfico para eles, também para essa classe social, aliás, assim eles pensam,
de que reunir-se nesses espaços luxuosos, requintados, também está associado intimamente ao meu status. Morar num condomínio de luxo mostra o meu status. Vale lembrar que nós, brasileiros, muitas vezes temos esse hábito mesmo de demonstrar a nossa riqueza a partir das aquisições dos nossos bens materiais como se fosse uma extensão nossa, ok? Então a lógica do condomínio cresce por isso, que eu quero mostrar o meu status, que eu quero mostrar e exibir a minha condição de vida para outrem, para sempre estar à frente de outro. Agora, num argumento 2, eu pensei no seguinte, uma ideia, inclusive, que está bem presente no texto motivador ali, tá? Os condomínios fornecem segurança dada pelo privilégio do capital, do dinheiro da compra, que permite inclusive a compra de proteção em detrimento da violência nos espaços públicos. Veja então que eles me dão segurança, me dão a garantia de uma vida cômoda, como está escrito num texto, inclusive, no texto 4, se não me engano. Então essa é a minha estratégia, eu defini agora a minha estratégia em cima já da minha tese. Vamos ver como ficou o nosso texto propriamente? Olha só como eu fiz a minha introdução dividida bonitinha em 4 períodos, um texto um pouco mais complexo, né? Uma distribuição, tá? Eu vou ler com vocês bonitinho cada uma dessas passagens de acordo com a legenda. Não vou ficar parando para analisar cada uma dessas legendas, beleza? Mas é importante que vocês tenham em mente já os conceitos definidos. E caso vocês queiram saber um pouco mais sobre esses conceitos passados em cada uma das passagens, lembra sempre de perguntar pra gente. Coloca a sua pergunta nos comentários que eu respondo pontualmente para vocês, beleza? Continuando aqui, vamos para a leitura do nosso modelo. A partir da década de 70, surgem os primeiros condomínios no Brasil, com o intuito de promover um ideal de vida em espaços privados mais organizados e seguros. Veja que a partir da década de 70, né, com o advento da ditadura militar, nós temos esse fenômeno acontecendo no Brasil mesmo, com um pensamento mais elitista, de bolhas sociais que vão se destacando da população em geral, querendo viver numa situação de privilégio distante das questões marginais que envolvem os espaços públicos. Tudo bem? É um repertório da hora. Porém, do ponto de vista simbólico, olha só que a gente inseriu agora em azul o que? A nossa problematização. Vamos entrar no problema. Porém, do ponto de vista simbólico, tais modelos de moradia representam o alicerçar de muros que segregam, que ilustram a interrupção do diálogo com o outro, já que se materializa a partir desses a constituição de bolhas sociais que inibem as trocas de vivências entre as classes mais diversas. Veja que eu estou problematizando, e essa problematização me deixa claro que apesar de supostamente garantir a minha melhor segurança, aliás, garante mesmo, né? Afinal de contas, eu me isolo do ambiente externo e tenho muitos elementos de segurança privada. Mas enfim, isso também simboliza metaforicamente o quê? O nosso isolamento entre bolhas, em bolhas, aliás, e que não permite mais o diálogo com o outro e a diversidade e rica de discursos ou de debates que poderiam ser executados dentro de uma praça, num espaço de uma praça pública, beleza? Essa é a minha problematização. Agora vamos inserir a tese. A tese, lembra, tem que responder aquilo que eu me posicionei sobre, tá? De que existe o declínio do espaço público. Continuando. Nesse sentido, a lógica do condomínio se fortalece à medida que os espaços públicos passam por um processo de decadência, viu só? Deixei clara a minha posição. Na sequência, eu insiro minha proposição, ou minhas proposições, que nada mais são do que as antecipações do que eu pretendo fazer em D1 e D2. Vamos ver? Assim sendo, resta estabelecer uma análise acerca dos fatores que embasam esse fenômeno a partir da divisão de classes, assim como pela violência urbana crescente. Eu vou falar então dessa questão da divisão de classes por meio do status, por meio da questão de busca por mostrar-me superior aos outros, pelo isolamento proposital e também pela crescente violência urbana que acontece no espaço público e não dentro dos condomínios. Veja que é isso que eu pretendo abordar em D1 e D2. Então a minha introdução foi feita estrategicamente pensando nessa distribuição de informações. Construído nossa introdução, vamos para o nosso desenvolvimento 1, feito a partir de 5 períodos. Vamos lá. O primeiro período em vermelho é o nosso tópico frasal, que é aquela sentença inicial do parágrafo de desenvolvimento que delimita o teor que vai ser trabalhado no decorrer do parágrafo inteiro, beleza? Vamos lá. De início, é nítido que a lógica do condomínio se pauta na distinção social, na separação social.
Na cidade do Rio de Janeiro, veja que em azul eu trouxe um repertório bem bacaninha. Na cidade do Rio de Janeiro, um dos seus cartões postais é a famosa Lagoa Rodrigo de Freitas, em cujas margens se encontram os condomínios mais luxuosos do país, abrigando apenas a elite carioca. Em cima desse repertório que eu trouxe, que é um exemplo claro de segregação a partir da formação dos condomínios, da lógica do condomínio, nós temos a nossa análise, a nossa argumentação, que vai ser feita em 2 períodos, aprofundando bem a discussão. Entre as razões para residir nesses locais está a necessidade de autoafirmação da própria condição de riqueza, já que o status é medido também pela região que habita, numa contemplação narcisística de si mesmo e do capital acumulado. Olha só o que eu coloquei até uma referência a Narciso, ou seja, quando eu escolho um lugar como esse para morar, eu estou também tentando suprir a minha contemplação de si mesmo narcisisticamente pelo status que eu assumi, que eu possuo. Na sequência, ele continua argumentando. Assim, percebe-se que residir em locais considerados de alto padrão reafirma o sentimento de pertencimento a uma esfera de poder em detrimento do afastamento de outra. De que esfera estou falando? Dos ricos. De que esfera eu me afasto? Dos pobres. Logo, olha o nosso fechamento de parágrafo para encerrar o nosso raciocínio. Os espaços públicos, retomando então a nossa tese, casando com as informações todas que estão presentes nesse parágrafo, considerados marginais por essas elites, tornam-se ambientes repudiados, enquanto os topos, melhor dizendo, privilegiados, lugares privilegiados, garantem o reconhecimento e a identificação da classe privilegiada, dos ricos. Então, os espaços públicos eles estão realmente em decadência pelo processo de crescimento aí da lógica do condomínio. Olha que bacana esse parágrafo. Vamos para o D2 para não perder muito tempo aqui. Olha só o nosso desenvolvimento 2 agora, tá? E a divisão é a mesma praticamente em 5 períodos, começando pelo tópico frasal em vermelho. Vamos lá. Ademais, esse fenômeno encontra na crescente violência uma justificativa para o isolamento em condomínios. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2022 foram registrados mais de 40 mil mortes violentas no país, além de uma série de outros crimes brutais como os feminicídios, os feminicídios, que tiveram, melhor dizendo, né, tá no plural mesmo, o aumento se comparado ao ano anterior de 2021. Então veja o cenário da violência constatado por um órgão que afere esses níveis de violência no Brasil. Cara, o negócio tá feio. Então, diante disso, o que acontece? Esses dados, vamos para a argumentação, associados à difusão de uma cultura da violência dada pela mídia, traz ao cidadão um enorme sentimento de insegurança, aliado à sensação de que o Estado pouco faz para coibir os crimes. Por conta disso, é natural o crescente desejo por buscar uma proteção à família e de acordo com o anseio pelo bem-estar de seus semelhantes, também em relação aos semelhantes que querem ficar bem, que querem se sentir seguros. Dessa forma, assim, as pessoas que podem custear a sua própria segurança encontram nos condomínios um ambiente murado, protegido e guarnecido que lhes confere bem-estar, em detrimento do distanciamento dos espaços públicos, que aí passam mais ainda a reforçar a ideia de que estão em declínio. E finalmente chegamos à nossa conclusão. E nessa conclusão, menorzinha, porque não tem intervenção, nós temos apenas 3 períodos, um para retomada da tese em vermelho, outro para fazer uma síntese dos argumentos centrais que foram apresentados ao longo do desenvolvimento em azul, e a última parte em verde, o fechamento propriamente do nosso texto. Bora lá fazer leitura. Dado o exposto, fica claro que o ambiente público é marginalizado e se encontra em declínio. Veja, estou reforçando a minha tese, tá? Deixando claro. Isso ocorre evidentemente, pela promoção de um ideal de status encontrado nos condomínios, assim como pela necessidade de segurança, haja vista a violência que povoa os locais para além dos muros imponentes desses conjuntos habitacionais. Logo, a crescente segregação determinará uma distinção cada vez maior das classes, cada qual em sua bolha social isenta de diálogo e pluralidade. Veja uma previsão, uma perspectiva para o futuro. Cara, vai ser assim mesmo e cada vez mais as pessoas vão se isolar em bolhas sociais. Esse desfecho traz um viés crítico e reflexivo, até um tanto quanto trágico ou fatalista para futuramente a nossa realidade. Gente, lindo meu coração, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e se você chegou até o final desse vídeo, faz o seguinte, dá um likezinho, compartilha esse conteúdo, porque se você não fez no começo, é o momento de você fazer agora, com a aprovação de que você gostou bastante da nossa aula. Valeu, gente linda, muito obrigado por assistir essa aula até o final, bons estudos e até a próxima aula!